Paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aí dando sequência ao primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. O comentarista é o pastor José Gonçalves e estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos chegando aí na terceira lição, a natureza da igreja. Essa terceira lição, ela será ministrada no dia 21 de janeiro de 2023, a natureza da igreja. O texto áureo está inserido na primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte da igreja. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Está aí a leitura bíblica em classe. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. O segundo objetivo da lição é apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro e último objetivo da lição é elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. O comentarista, pastor José Gonçalves, ele coloca na introdução assim: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Olha, isso aqui é uma indagação. O que define uma igreja genuinamente cristã? Uma indagação. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A palavra-chave é natureza. Vamos aí para o primeiro ponto da lição: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Natureza é a essência ou a condição própria de um ser. Natureza é a constituição de ente, é a condição peculiar, aquilo que é em si. Natureza da igreja é aquilo que é inerente ao ser da igreja. A natureza da igreja é conhecida através de certas qualidades que constatamos existirem na própria igreja. Natureza é aquilo que é inalienável. Natureza é aquilo que é inalienável de um ser. Assim, temos de ver o que é a igreja através daquilo que é inseparável da igreja como igreja. Isso é,
daquilo que marca uma igreja como sendo igreja do Novo Testamento. Eu vou dar aqui alguns aspectos, não está na lição, mas é importante, da natureza de uma igreja neotestamentária. Vou falar de 14 aspectos para entrarmos aí no primeiro ponto. A igreja neotestamentária, a igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. A igreja é raça eleita, 1 Pedro 2, 9. A igreja é sacerdócio real, 1 Pedro 2, 9. A igreja é nação santa, 1 Pedro 2, 9. A igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2, 9. A igreja é lavoura de Deus, 1 Coríntios 3, 9. A igreja é edifício de Deus, 1 Coríntios 3, 9. A igreja é santuário de Deus, 1 Coríntios 3, 16. A igreja é a fusão associativa de cada nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. A igreja é sal da terra, Mateus 5, 13. A igreja também é luz do mundo, Mateus 5, 14. A igreja é o corpo universal de Cristo que engloba todos os filhos de Deus por Cristo, único Salvador e Senhor, sem limite temporal ou espacial. 1 Coríntios 10, 32. As igrejas são a corporificação local de todos os filhos de Deus redimidos pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz, existentes na localidade. 1 Coríntios 10, 32. E a igreja, para finalizar, é a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Vamos aí para o primeiro tópico do primeiro ponto da lição, fundamentada na palavra. Então, a igreja verdadeira, ela tem que ser fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeira, bíblica, é firmada na palavra de Deus. Uma igreja que não está firmada da palavra de Deus, ela pode ser qualquer coisa menos igreja, porque a igreja, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é a cabeça, ela é o corpo e tem que estar firmada na palavra de Deus. Então, nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeira, então, e bíblica, é centrada em Jesus. Jesus é o centro da igreja. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada por Deus. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Uma igreja que não prega a Bíblia, que não ensina a palavra, não é igreja. 2 Timóteo 3,15. Então, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Então, quando se abandona a palavra de Deus, quando se distancia da palavra de Deus, quando não há ensinamento da Bíblia, quando não há doutrina, quando não há o ensino, então entra aí o desvio doutrinário, a apostasia e tudo que não presta entra, então não é mais igreja. É uma reunião de pessoas, uma seita ou heresia menos igreja. Vamos para o segundo tópico do primeiro ponto. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela é habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e também capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho
de convencimento do pecador. O Espírito Santo é que convence o pecador da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado, João 16, 8 a 11. É o Espírito quem produz a obra da regeneração. Então, quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16, 14, aí nós vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. O terceiro tópico do primeiro ponto fala: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação, Romanos 8,16. Então, no momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, ela é batizada pelo Espírito, o Espírito imerge essa pessoa no corpo de Cristo. Então, agora, essa pessoa regenerada, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Então, o fracasso na vida espiritual de uma pessoa está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Podemos confirmar isso em Gálatas 5:16 e 17. O Espírito, portanto, habita no crente, capacitando o crente. Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante e perde a sua essência e deixa de ser igreja. Vamos aí para a síntese do primeiro ponto. Uma igreja bíblica e fundamentada na palavra, inspirada por Deus e habitada pelo Espírito Santo, também é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o segundo ponto da lição: a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Primeiro tópico do segundo ponto: local visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente assim. Vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2, aos estrangeiros dispersos no porto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 Pedro 1. Então, nesses textos, vemos as igrejas se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais, em diferentes lugares, em diferentes cidades. Segundo tópico do segundo ponto: as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, nós podemos observar que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos das outras. Então, cada localidade, cada igreja, cada tipo de pessoas tinha um problema diferente a ser resolvido, tinha uma ordem de problema a ser resolvido. Vemos aí Filipenses 4, versículo 2 ao 3, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12, e aí por diante. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras, assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra igreja. Por quê? Porque cada lugar tem a sua maneira, tem o seu hebraísmo, tem a sua forma de agir, de viver. Então, o que dá certo em São Paulo, muitas das vezes não dá certo no Rio, não dá certo na Bahia, não dá certo no Ceará. Então, cada localidade tem uma forma de trabalhar. É claro que a palavra é a mesma e pecado é pecado em todo lugar.
mas nós estamos falando de uma forma de trabalho. Vamos aí para o terceiro tópico do segundo ponto, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. A igreja está em todos os lugares do globo terra. Cada lugar que tem um servo, uma serva de Deus que se reúne, a igreja está em todos os lugares. Assim, a igreja universal, ela é invisível e formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena aqui, é importante se diferenciar a igreja de denominação. Igreja é uma coisa, denominação é outra. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja é eterna. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos, há pessoas que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. É o que está lá em Apocalipse 3:9. Porque não estão ensinando a palavra de Deus. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras, a palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Vamos fechar a lição para o terceiro e último ponto da lição, a igreja na sua dimensão comunitária. Primeiro tópico do terceiro e último ponto, a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível, não há divisão na igreja. A igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo de Cristo, o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, ele deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 12. Jesus Cristo, o Raboni da Galileia, que ele disse que um reino dividido não subsistiria, em Mateus 12, 25. Então, esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja, por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4, 3. Então, a unidade na igreja, segundo o tópico do último ponto. Paulo ele escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Então, quando um membro está doente, todo o corpo sente. Isso é ser igreja, é uma igreja unida. É chorar com quem chora, é sorrir com quem sorri, é você ser feliz com o sucesso do seu irmão. Porque chorar no fracasso do irmão é mais fácil do que festejar o sucesso dele. E nós temos que tanto chorar com os que choram, como sorrir com os que estão sorrindo. Esse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar
pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso em si. O amor é o princípio de tudo. Terceiro e último tópico do terceiro ponto: diversidade na unidade. Isso reverberará o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, João 17. O desejo de Jesus é que todos sejam um. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos, eu, você, nós, a Igreja do Senhor, devemos buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos. Existem os coléricos, existem os fleumáticos, existem os melancólicos, existem os sanguíneos, mas mesmo com os temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. A sinopse do terceiro ponto diz: a igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Vamos concluir a lição. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universal. Não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Que coisa linda, maravilhosa. Até a próxima lição.